Bom, eu estava vendo o plano de vacinação do governo e o plano me pareceu, assim, bastante sensato, até meio óbvio, né? Você vacinaria primeiro as pessoas com mais de 75 anos, que aqui nos Estados Unidos representam 65%, 60% das mortes, perdão. As pessoas com mais de 75 anos foram 60% das mortes de Covid. Eu uso os números dos Estados Unidos só porque eles são mais precisos. É o país que mais testa, disparado. Então, a gente tem mais segurança na atribuição da causa da morte, não completamente, mas tem mais segurança do que tem com os dados brasileiros, ou até com os dados de qualquer país, porque não testam tanto. Aí, depois, na segunda fase, entram as pessoas acima dos 60 anos. E aí já representam 80% do total de mortes nos Estados Unidos, né? E na fase 3, que são as pessoas com comorbidade, você vai ter praticamente liquidado a doença do ponto de vista de problema prioritário de saúde pública, né? Aí você tem uma quarta fase para professores, forças de segurança, etc., mas o impacto em termos de mortes nesse número acaba sendo bastante diminuto. Bom, eu volto a dizer, eu chamo a atenção por causa disso, que essa doença para os jovens sem comorbidade não é um problema gigantesco. Tá? Morreram quase 3 vezes, por exemplo, mais crianças de gripe comum aqui nos Estados Unidos esse ano do que de Covid. Na faixa de universitário, se você que a gente vai falar de universitário aqui, né? Você tem menos de 0,0022% das mortes nos Estados Unidos por Covid. Se excluir as comorbidades, então o número é desprezível, né? Então, a imprensa e tal, eu acho que a gente não está dando a dimensão real da doença, como se todo mundo tivesse que ser vacinado. Nem todo mundo precisa ser vacinado, acho que todo mundo pode, mas nem todo mundo precisa. Sobre a negociação das vacinas, e eu estava acompanhando toda essa discussão de negociação com muita atenção, porque minha área de formação principal, muito antes da política, é a de negociação comercial, litígio empresarial e tal, é isso que eu faço, sempre fiz profissionalmente. E uma regra elementar é a seguinte: mesmo quando a gente é profissional em negociação, fica muito complicado opinar sobre um processo sem ter todas as informações. Negociação é informação, e o diabo está nos detalhes. Um segundo conceito fundamental é o seguinte: tem que ter paciência. Quem negocia desesperado sai sempre pior. Se negociar com pressa, corre o risco de pagar caro e ainda sair sem o que você quer. Então, eu ficar aqui dando pitaco sobre uma negociação extremamente complexa, que mais ou menos foi o tema da notícia do jornal, aliás, me baseando em notícia de jornal, que cá entre nós nem sempre são as melhores informações, a chance de falar bobagem é imensa. Agora, feita essa ponderação, tem um terceiro conceito de negociação que eu queria chamar a atenção, que é um jargão técnico que se chama BATNA. E eu peço desculpas ao ouvinte e paciência por estar usando um jargão técnico, mas eu vou explicar. BATNA é a sigla em português, em inglês, para Best Alternative to a Negotiated Agreement, que significa melhor alternativa para um acordo negociado. Basicamente é o seguinte: BATNA, o seu BATNA é o que acontece se a sua negociação falhar. E nesse ponto que eu quero chamar a atenção aí no caso do Brasil e todos os países, o BATNA é muito ruim. Por quê? Se não conseguir ter sucesso nas negociações, e são poucos os agentes que têm vacina, se não conseguir fechar, não só o prejuízo em termos de vida, mas até o prejuízo econômico da pandemia, dos lockdowns, das medidas restritivas, vai custar mais caro para o Brasil do que qualquer extra que tenha que pagar aí pela vacina. Então, assim, no final das contas, essa posição, a nossa posição na mesa é muito ruim. Infelizmente, a gente vai ter que pagar caro mesmo. Mas, por outro lado, não adianta chegar de calça riada, porque senão essa é a melhor maneira de você não conseguir nada do que você quer. Então, como eu disse, é uma negociação difícil, é muito difícil opinar, a gente fica recebendo aqui notícia de jornal, só quem está lá dentro sabe exatamente os bastidores, e a partir daí a gente vai acompanhando os próximos acontecimentos. Fica muito difícil. Se acontecer isso aí que o Josias falou, eu acho que vai deixar o governo numa posição bastante desconfortável mesmo, mas pior do que a posição desconfortável do governo, você tem uma situação desconfortável para o resto dos brasileiros, né, que não teriam acesso à vacina enquanto os paulistanos teriam.